Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Olá, meus queridos! Vamos continuar então os nossos estudos, fechando esse ciclo sobre principalmente comércio. Iniciando na página 161, nós vamos focar hoje no comércio externo aqui do Brasil. Vamos dar uma olhada sobre os condicionantes que são históricos. No período colonial do Brasil, limitava-se muito a produção de mercadorias de interesse da metrópole portuguesa, que era detentora dos ganhos que vinham do comércio realizado aqui na colônia, sendo marcantes o período das exportações principalmente do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro. Dentro desse contexto, as condições para o desenvolvimento do Brasil era praticamente nulo, visto que a metrópole portuguesa não tinha nenhum interesse em desenvolver aqui a sua colônia, apenas explorava. E tinha essa postura de colonização apenas para exploração. Então, nesse período, começa a se desenvolver um comércio externo da colônia brasileira, porém sem o incentivo de desenvolvimento. Após o período da independência, em 1822, as condições para a implementação de um comércio externo mais autônomo, mesmo que era bem incipiente, elas foram começando a se desenvolver. Apesar de muito dependente da agricultura, especialmente do café, o Brasil começou a participar do comércio mundial com mais intensidade. Ao longo do século XIX, o país estabeleceu como uma economia agroexportadora, de certo destaque, conquistando mercados através do café em várias regiões no espaço global, principalmente Estados Unidos e Europa. Já a partir da década de 1930, a Grande Depressão, que seguiu a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, atingiu a exportação cafeeira brasileira e resultou numa mudança muito brusca na nossa política econômica e na nossa própria política de desenvolvimento, com a tomada do poder de Getúlio Vargas, e na economia com a diversificação agrícola no início dos investimentos com maior vulto da industrialização, que começava a se desenvolver. Os grandes cafeicultores não queriam ficar no prejuízo, então começaram a pensar em diminuir os investimentos no café e ampliar o seu investimento na indústria. Isso se culminou principalmente no governo de Juscelino Kubitschek. A economia nacional, porém, ela manteve-se fundamentalmente com seus alicerces na exploração de produtos primários, principalmente agrícolas, até a década de 70. Somente nas últimas 4 décadas que houve uma redução da dependência de produtos agrícolas. A partir daí vem essa busca pela superação desse modelo agrário exportador, né? Com os investimentos na indústria, que eram baseados em iniciativas tanto estatais quanto privadas, né, nacionais e internacionais, o Brasil ele vem tentando superar a dependência da exportação de produtos primários. Para a exportação de produtos industrializados de maior valor agregado, tem a necessidade de investimento que sejam mais brutos, mais significativos, tanto em ciência quanto em tecnologia, principalmente de pesquisa para o desenvolvimento. Porém, os baixos índices históricos de investimento nesse setor, que era abaixo de 1% do PIB naquele período, tornava bem difícil a tarefa do Brasil de superar essas condições apenas agrária exportadora. Aliás, nos últimos anos em especial, principalmente a partir do ano de 2010, é visível o processo de reprimarização das exportações com o aumento da participação de commodities, produto bruto, na pauta de exportações brasileiras, principalmente minério de ferro, carne, os complexos de soja, que é grão, farelo, óleo, e além do fato da gente poder perceber, principalmente após o ano de 2010, que a balança comercial brasileira, como a gente pode observar nesse gráfico, que ela começa a ter de fato um balanceamento de investimento e de ganhos de produção para o desenvolvimento a partir de 1997, principalmente a partir de 2001, e no ano de 2013 ele começa a ter uma queda.
o mais interessante quando a gente fala de principalmente exportação, muito do que a gente está vendo sobre exportação a gente já viu em geografia da agricultura. Mas o mais interessante, o que me dá muito orgulho do Brasil nesse sentido, é que boa parte desses investimentos vem do setor privado. O Estado, por mais que ele venha colaborar, principalmente na era 2000 para cá, com incentivos fiscais, com políticas públicas, e principalmente com a crise que nós estamos, olha os dados, né, que foram expostos na semana passada. O brasileiro deixou de comprar em alimentos 2% em relação ao trimestre passado. Então, durante a pandemia, nós estamos comprando menos do que a gente comprava antes dela. Porém, a produção, principalmente na área agrícola, ela subiu 2,5%. Isso é para atender uma demanda também internacional, não só nacional. Então tem uma certa vantagem. Tem números que são negativos também. No ano de 2020, nos 4 primeiros meses, o Brasil passou por uma queda de 4,4% no total das exportações em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora ele tenha finalizado os 4 meses com um saldo positivo, que deu um total de 11,800 milhões de dólares, resultando um superávit, né? Como nós já aprendemos anteriormente. Sobre os principais produtos exportados, de uma forma mais concisa, a soja, o petróleo, o minério de ferro, eles se mantiveram nessa inércia nas colocações, ficando em respectivamente primeiro, segundo e terceiro lugar. Embora haja uma oscilação entre esses percentuais. Já os demais, como é o caso de celulose, milho, carne e outros produtos, passaram por algumas alterações. A virada da década abriu portas para novos produtos nesse ranking, como é o caso dos óleos combustíveis e do petróleo, e de minerais, né, betuminosos, açúcares, melaços, assim por diante. Aqui a gente pode perceber, né, nesse gráfico, o destino das exportações brasileiras, né, e o valor FOB, que de total, o primeiro grande comprador que nós temos é a China, seguido dos Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Esses são os principais destinos das exportações brasileiras, desculpa, conforme os dados do Comextat, né, que é uma empresa da área, principalmente de pesquisa na área, no período de janeiro de 2019. Esses são, vamos colocar assim, os principais parceiros brasileiros em compra. Quando a gente diz que por mais que China e Estados Unidos fiquem em briga, a gente não pode se meter, como a gente já conversou anteriormente, enquanto posicionamento político, a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, sem sombra de dúvidas. Entre no ranking de produtos mais vendidos do Brasil para o mundo, né? Nós temos em primeiro lugar a soja, em segundo os óleos brutos de petróleo e minerais crus, em terceiro, o minério de ferro e os seus concentrados. Em quarto, óleos combustíveis de petróleo ou minerais betuminosos. Em quinto, a carne bovina fresca, refrigerada e congelada. Em sexto, nós vamos ter celulose. Em sétimo, nós vamos ter carne de aves e suas miudezas comestíveis, tanto frescas, quanto refrigeradas, quanto congeladas. Em oitavo lugar, nós vamos ter farelos de soja e outros alimentos para animais, né? Cereais não moídos, como é o caso de farinha, de carnes e de outros animais. Em nono, demais produtos da indústria de transformação. E em décimo, o açúcar e os melaços, né? Para a produção de alimentos. Esses dados ainda nos apontam que a exportação começou em 2019 a todo vapor. Só em janeiro o país exportou, no ano de 2019, 18,579 bilhões de dólares. Com um crescimento registrado de 9,1% nas exportações realizadas no Brasil, esse é um dos melhores resultados das exportações brasileiras, de acordo com o Ministério da Economia, no ano de 2019. Mas se a gente acha ainda que a exportação é movimentada apenas pelo café, a gente se engana muito. Atualmente o café é o 10º produto no ranking das importações brasileiras, está junto com o 10º lugar. A pauta de produtos brasileiros exportados é muito ampla, como a gente viu anteriormente, que a gente separou os 10, né? E aqui a gente pode ver as exportações brasileiras no ano de 2019, nesses dados, pela Conextac,
Dentro da balança comercial brasileira, nós tivemos um superávit de 46,65 bilhões de dólares. Nós exportamos 223, quase 224 bilhões de dólares. E nós importamos bem menos do que isso, 177,340 bilhões. Em exportações nós temos aí o total, em importações e o saldo em milhões. Nós temos um superávit de janeiro a dezembro de 2019 de 46,657 bilhões,44. É muito dinheiro. E dentro desse cenário do comércio mundial, em um nível global, o Brasil ocupou, segundo a OMS, a Organização Mundial do Comércio, no ano de 2015, em relação a dados de 2014 anteriormente, a 25ª colocação entre os exportadores do mundo, apresentando uma queda de 7% em relação ao ano anterior. Das 30 maiores economias exportadoras globais, no referido período, né, ainda segundo a OMS, 15 apresentam um aumento de exportações, em 5 ficaria estagnada, 10 apresentariam uma queda. Os 5 maiores exportadores globais atualmente são China, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Holanda, nessa ordem, que correspondem a mais de um terço das exportações mundiais, com cerca de 36,2% total global. Com 225 bilhões de dólares exportados no ano de 2014, o Brasil apresentou 1,2% do comércio mundial. O aumento da participação brasileira em nível global ele é dificultado principalmente pelo predomínio de commodities nessas exportações, que em geral, embora não necessariamente, apresentam menor valor agregado em muitas oscilações em seus preços. Os principais parceiros comerciais do Brasil, como a gente já viu anteriormente, é China, Estados Unidos e Argentina. Se as exportações de commodities apresentam grande participação nas importações, vai predominar então bens intermediários, isso é, produtos manufaturados ou matérias-primas que são utilizados pela fabricação de outros bens. Meus queridos, façam as atividades da página 182 sobre o módulo 116 do Comércio Externo Brasileiro. Não deixem de dar uma olhada na apostila de vocês, a aula de hoje é planejada com base nela. E eu quero que vocês façam o exercício número 1 e número 2. São de resposta objetiva, mas eu quero que vocês coloquem uma justificativa do porquê daquela resposta. Lembrando, a data de entrega é semana que vem, no dia 9, entre 7 da manhã e meio-dia e 20. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem e devem mandar mensagem para mim. Todos os dias nesse horário eu estou à disposição de vocês. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo, tá bom? No mais é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem bem, se cuidem e eu amo mais que Milton Santos. Muita saudade de vocês, terceiro ano.